o microfone. Amém. E seja bem-vindo a este lugar. É o lugar de Deus. É o lugar aonde Deus habita. Amém. Nessa tarde, meu Pai, toma teu servo em tuas mãos. Sê com ele, Pai. Abre bem a sua boca e fala aquilo que for dado por ti. Só o que for dado por ti e colocado, administrado pelo teu Espírito. Eu te peço no nome santo teu e do teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus. Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja mais uma vez com cada um de nós. É motivo de muita honra, de muita alegria, meus irmãos, que temos aqui a oportunidade de mais uma vez estar proclamando as verdades do céu. E hoje, meus irmãos, o Senhor concedeu mais esta oportunidade para a gente dar continuidade, meus irmãos, ao estudo das profecias. Nós não podemos esquecer, povo de Deus, que sem a profecia o povo de Deus se corrompe. Estamos vivendo em uma época onde as pessoas, as próprias igrejas, têm abandonado o estudo da profecia. Os livros de Daniel e os livros do Apocalipse não têm sido mais pregados. E quando são pregados, ainda são pregados da forma errada. Então, meus irmãos, é por isso que aqui, todas as segundas-feiras, eu e o irmão Miguel, nós temos feito esse trabalho para levar avante o Evangelho de Deus. Tanto para aqueles que nos acompanham por meio da internet, através do canal Revelaction, também por meio daqueles, meus irmãos, que estão ouvindo o som desta mensagem aqui no Conjunto José Euclides, aqui também no Jagatá, também no início do Maria Tomásia, meus irmãos. Então esta mensagem ela tem impactado vidas. E o objetivo aqui, meus irmãos, é salvar muitas pessoas, porque este Evangelho do Reino tem que ser pregado para todo mundo, para testemunho a todos os povos, para que Jesus possa voltar e buscar a sua igreja. E hoje, meus queridos, vamos falar sobre a carta da igreja de Tiatira, que vem logo, logo após. A carta anterior foi a carta de Pérgamo, onde tivemos o momento em que a igreja estava entrando em apostasia, onde nós tivemos o casamento entre a igreja, entre o cristianismo e o paganismo. E por meio deste casamento nasceu um filho, meus irmãos, o qual o apóstolo Paulo chama de o filho da perdição. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3, a partir do verso 3 em diante, até o versículo 7, Paulo vai mencionar o momento em que nasceria o filho da perdição, o homem do pecado, o qual se opõe a tudo que se chama Deus e se torna um objeto de adoração. Este poder, meus queridos, agora de forma mais enfática, vai aparecer na carta da igreja de Tiatira. Em Pérgamo, na carta de Pérgamo, este poder já começa a ser chamado de o profeta Balaão. E Balaão, meus irmãos, foi um profeta que se prostituiu, ou melhor, fez com que o povo de Deus se prostituísse com mulheres moabitas. E nós sabemos que mulher na profecia é um símbolo de igreja, é um símbolo de doutrina. Em outras palavras, este falso profeta Balaão, ele fez com que o povo de Deus se prostituísse com mulheres. Trazendo para os últimos dias, este profeta Balaão é uma referência ao catolicismo. A Igreja Católica Apostólica Romana, que faria com que outras denominações, meus irmãos, se unissem e formassem um único só povo com uma só língua. Mas esta uma só língua seria uma língua contrária aos ensinamentos da palavra de Deus. Porque este é o maior objetivo de Satanás: formar uma nova ordem mundial através de um só governo, através de uma só língua, através de uma única só religião. Então, meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a carta de Tiatira. Em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz o seguinte:
ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Interessante que o próprio Senhor Jesus, ele se apresenta para esta igreja como aquele, meus irmãos, que tem os seus olhos como chama de fogo. O que isto significa? Isto significa, meus irmãos, os olhos de justiça, olhos de julgamento. Olhos na palavra é um símbolo de onisciência. O Senhor Jesus, meus amados, é o único, meus irmãos, que tem o direito de julgar a cada um de nós, porque Ele conhece as lutas que nós passamos. O Senhor conhece as nossas batalhas. Irmão Miguel está dando uma microfonia, né? Acho que tem que diminuir um pouco a parte do agudo. Então, meus irmãos, os olhos como chama de fogo é um símbolo aqui dos olhos de justiça, um olhar de julgamento que somente o Senhor pode nos julgar, porque Cristo tem um olhar penetrante, que penetra até o espírito, a alma, meus irmãos. De Deus nós não temos como se esconder. Não existe como nós fugirmos da presença do Criador de todas as coisas. Por isso Jesus se apresenta para a carta de Tiatira, para esta igreja, como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, meus irmãos. E nós sabemos que os pés é um sinônimo de coluna, é um sinônimo de firmeza. No livro de Salmos, no capítulo 119, verso 105, a palavra do Senhor nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra ali é uma referência, irmão Jacó, à lei de Deus, os 10 mandamentos. Lâmpada para os meus pés é os mandamentos de Deus. Interessante que o Senhor nos mais altos céus, Ele tem como estrado dos seus pés, os próprios mandamentos de Deus, que se encontra dentro da Arca da Aliança. E o versículo 19, falando ainda, meus irmãos, diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, olha aí, apareceu uma mulher na profecia, essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem, meus irmãos, a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quem é esta mulher, meus irmãos? Que é chamada aqui de Jezabel, a qual a si mesma se declara profetiza e começa a ensinar e a seduzir os servos de Deus para que eles venham a se prostituir e começar a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Ora, mulher em profecia é igreja, meus irmãos. Esta mulher que aparece aqui, que tem o nome de Jezabel, é a mesma mulher que aparece em Apocalipse capítulo 17, onde, se você puder acompanhar juntamente comigo, se você tem uma Bíblia na sua casa, você também que me acompanha por meio da internet, esta mulher Jezabel, em Apocalipse capítulo 17, ela é chamada de uma grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Apocalipse capítulo 17, a partir do verso 1 diz: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Esta grande meretriz é a mesma profetisa Jezabel, ou melhor, a falsa profetisa Jezabel, que estava seduzindo os filhos de Israel para que eles se prostituíssem e comessem coisas sacrificadas a demônios. E o versículo 1 diz: vem, mostrar-te agora o julgamento desta Jezabel, desta grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Agora veja o verso 3.
transportou-me o anjo em espírito ao deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de quê, meus irmãos? Nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Agora olha o verso 5. Na sua fronte, na fronte desta Jezabel, desta falsa profetisa, nesta prostituta, aqui diz, achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe do quê? Das meretrizes e das abominações da terra. Quem é esta mulher, meus irmãos, que é chamada aqui de prostituta, Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra? Quem seria esta mulher que é chamada na profecia da carta de Tiatira como sendo a falsa profetisa Jezabel? Ora, em Apocalipse capítulo 17, o anjo vai começar a explicar. E o anjo diz a partir do verso 7, o anjo, porém, me disse, o anjo Gabriel, por que te admiraste, João? Dir-te-ei o mistério da mulher, da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher, a prostituta. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Agora preste atenção no verso 9. Aqui está o sentido quem tem sabedoria. Meus irmãos, não é qualquer um que pode entender a profecia. Para entender a profecia, nós temos que estar com o joelho no chão, em oração, pedindo o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos se tornar homens e mulheres sábios, dotados do Santo Espírito de Deus. E o versículo 9 diz, aqui está o sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são o quê? 7 montes, nos quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. Meus irmãos, o versículo 9 está dizendo que esta mulher, que na carta de Tiatira é Jezabel, a falsa profetisa, uma prostituta, esta mulher, ela tem o quê? 7 cabeças, ela está sentada sobre 7 cabeças da besta, e que na verdade são 7 montes, nos quais esta mulher está sentada, e são também 7 reis. Ora, uma mulher que está sentada sobre 7 montes. Agora preste atenção no verso 18 de Apocalipse capítulo 17. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então agora a profecia, irmão Miguel, ficou clara. A mulher, esta Jezabel, é uma cidade. E é interessante que em Efésios, capítulo 5, verso 23, fala também que mulher na profecia é igual à igreja. Porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, vai nos revelar, meus irmãos, e ele diz, assim como Cristo, ou melhor, assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja, meus irmãos. Um marido referente a Cristo e a mulher como sendo uma referência à igreja, sinônimo de igreja. Então, mulher na profecia é igreja, mas esta mulher, além de ser uma igreja, Apocalipse capítulo 17, verso 18, diz que ela também é uma grande cidade que domina sobre os reis da terra. E no versículo 9 diz que ela está sentada sobre 7 montes. Ora, qual é a cidade hoje, meus irmãos, no mundo? Que ao mesmo tempo, irmão Miguel, é uma igreja e é uma cidade e está sobre 7 montes. Qual é esta igreja, meus irmãos? Só existe uma. É a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, meus irmãos, o objetivo desta mensagem não é atacar nenhum dos nossos irmãos católicos, porque Deus tem filhos e filhas sinceras em todas as denominações. Deus ama a todos, meus irmãos. Deus quer salvar a todos. Mas nós estamos aqui nesta tarde para desmascarar um sistema que tem se corrompido, um sistema que tem perseguido os filhos de Deus,
perseguiu na Idade Média e vai perseguir os filhos de Deus agora nos últimos dias. E voltando para a carta, meus irmãos, de Tiatira, em Apocalipse, capítulo de número 2, a Bíblia, porém, diz, olha o versículo 20 novamente: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, que nós sabemos que esta mulher de Jezabel é a Igreja Católica Apostólica Romana, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Agora olha com uma mensagem forte: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Meus irmãos, o papado, deixa eu só desligar aqui o alarme, meus irmãos. Peço perdão, meus queridos, o alarme do telefone, mas olha o que a profecia está dizendo a partir do verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela quem? A prostituta, o papado, todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. E agora veja, meus irmãos, perceba que o Senhor, Ele respeita a cada um de nós. Todos nós temos o quê? Um livre-arbítrio. Não é verdade, irmão Jacó? Deus coloca diante de cada um de nós os dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Interessante que em Gênesis capítulo 3, o verso 3 fala que o Espírito Santo de Deus não agirá para sempre na vida do homem, porque este é o quê? Um ser carnal, vivendo na prática do pecado, vivendo nas práticas do mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus amigos, eu e você, meus irmãos, precisamos viver uma vida de consagração. Precisamos viver uma vida de santificação. Entendendo, meus irmãos, que somos salvos unicamente pela graça de Jesus. E quando a graça de Jesus, ela nos move, ela nos impacta, ela nos transforma, meus irmãos. E a partir do momento que somos transformados, nós passamos a refletir a imagem e semelhança do nosso Criador. Veja claramente que o Senhor deu tempo para que esta igreja que é a Igreja Católica, ela se arrependesse. Mas ela se arrependeu, meus irmãos? Você acha que o papado, você acha que o Vaticano se arrependeu, meus irmãos? Será que o Vaticano continua praticando as mesmas coisas? Sim ou não? Sim, meus irmãos. Eles ainda, infelizmente, continuam adorando imagens, continuam se prostituindo. Dentro do próprio Vaticano, meus irmãos, tem uma loja da maçonaria. Dentro do próprio Vaticano existe uma loja da maçonaria, meus irmãos. E nós sabemos quem é que controla a maçonaria. São os jesuítas da Igreja Católica Apostólica Romana. E os jesuítas, meus amigos, é uma ordem eclesiástica que surgiu no ano de 1540 para combater o protestantismo. A ordem jesuíta, ela foi fundada em 1540 com o objetivo de destruir a reforma protestante, para destruir homens como Martinho Lutero, que tinham a coragem, meus amigos, de pegar 95 teles, irmão Miguel, e pregar na porta da catedral da igreja de Wittenberg. E, meus amados, nós sabemos que no mundo de hoje precisamos de mais homens como Lutero, que terão coragem de levantar a bandeira dos verdadeiros reformadores, os verdadeiros protestantes. Hoje, meus irmãos, todas as religiões, adventista, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, movimentos pentecostais, todas estão se unindo no ecumenismo com a Igreja Católica Apostólica Romana. E pense, meus irmãos, não pense você que é um movimento ecumênico de paz, porque não é. Porque, na verdade, o maior objetivo desta falsa união é a perseguição contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas veja, meus irmãos, veja que o Senhor deu tempo para que este poder se arrependesse. E o versículo 22 diz: eis que aprosto de cama. Ora, o que é que a gente faz numa cama? A gente dorme.
Então, em outras palavras, Deus está dizendo para a prostituta: você será destruída, você vai dormir o sono da morte eterno, porque nós dormimos, e a morte na palavra de Deus é comparada a um estado de sono, um estado de inconsciência, e esta prostituta, ela receberá o cálice da destruição. Ela vai receber o cálice da destruição, meus queridos. A mensagem do terceiro anjo é muito clara. E seguiu-se a este o terceiro anjo, dizendo, com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também este deverá beber do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Mas aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus, não 9, não 8, 10 mandamentos, e tem a fé em Jesus, tem a graça. Porque não adianta, meus irmãos, ter a lei sem a graça. É por meio da graça de Jesus que nós guardamos os mandamentos. Não pela nossa própria força, mas pelo poder do Santo Espírito de Deus. Pelo poder da terceira pessoa da divindade. É o Espírito Santo, meus amigos, que nos habilita a gente sermos pessoas novas. Uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas do velho homem ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. E aqui diz, meus irmãos, o versículo 23 fala: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que som do quê? Mentes e corações. Aqui está o significado dos olhos como chama de fogo. Representa a onisciência de Cristo, porque Ele é o único que pode sondar as mentes e os corações. E aqui está dizendo, meus queridos, que o Senhor matará os filhos da prostituta. Quem é os filhos da prostituta? Se a gente for para Apocalipse capítulo 17, no versículo 5, nós temos um mistério, irmão Jacó e irmão Miguel. Vamos ver aqui quem são os filhos da meretriz, desta igreja corrupta, meus irmãos, que perseguiu os santos na Idade Média por um período de 1260 anos, conforme Apocalipse 12:6. Aqui diz: na sua fronte achava-se escrito um mistério, Babilônia, a grande. Esta expressão, a grande, é uma referência ao grande dragão, a antiga serpente chamada o quê? Diabo e Satanás. Aqui fala a grande e a mãe. Por que a mãe? Porque Satanás, ele é o originador do mal, ele é o originador do pecado. Mas esta mãe é uma referência também ao filho da perdição, o anticristo, o poder papal, que tem se levantado contra as verdades do Criador, tem se levantado contra os 10 mandamentos, para lançar por terra. E aqui diz, meus irmãos, Babilônia, a grande e a mãe do quê? Das meretrizes. Quem são os filhos da prostituta Jezabel? É as meretrizes. E quem são as meretrizes, irmão Ramon? São todas as igrejas que seguem as mesmas pegadas do romanismo. E deixa eu falar a verdade para você, meus irmãos. Todas. Quais, irmão Ramon, estão seguindo a pegada do romanismo? Vou citar o nome para vocês. Igreja, a instituição adventista do sétimo dia hoje está seguindo a pegada do romanismo? Sim. A Assembleia de Deus hoje tem seguido as pegadas do romanismo? Sim. A Igreja Presbiteriana tem seguido as pegadas do romanismo? Sim. Os movimentos pentecostais têm seguido as pegadas do romanismo? Sim. Presbiteriana, batista também? Sim. Todas as denominações, todas as instituições estão corrompidas com o vinho de Babilônia, com o vinho da grande prostituta. O que eu posso dizer para você hoje que está em casa, e vocês que estão aqui no José Euclides, meus amados, não está mais seguro ficar dentro das instituições, dentro dos templos. Por quê? Porque todas as religiões já estão se envolvendo no meio da falsa liberdade religiosa, dentro deste ecumenismo, entre todas as denominações, para que nós venhamos a ter uma única religião,
uma única moeda e um único governo, onde teremos uma nova ordem mundial, onde será, meus irmãos, nesta nova ordem mundial, ela será guiada, ou melhor, nós teremos como liderança o Papa Negro. E quem é o Papa Negro? No Vaticano existem dois tipos de Papa. Existe o Papa de batina branca, e esse é apenas o figurante, mas também existe o Papa de batina preta. E o Papa de batina preta é o verdadeiro Papa por trás das cortinas. Este, meus amados, é o general da ordem, irmão Miguel. O general da ordem jesuíta controla todas as sociedades secretas. Lembre-se, os jesuítas, esta ordem, nasceu no ano de 1540 para derrotar ou para destruir o protestantismo. E hoje, meus amigos, todas as denominações, todas as instituições, nenhuma delas estão mais protestando contra o catolicismo. Nenhuma delas estão ousando a falar quem é a prostituta de Apocalipse capítulo 17. Mas hoje, meus irmãos, você que está me acompanhando por meio da internet, e todos que estão aqui ao nosso redor, meus irmãos, estão tendo o privilégio de ouvir a verdade, que esta igreja é o anticristo da profecia bíblica, e todos aqueles que seguirem, todas as igrejas hoje, que estão seguindo ao romanismo, se você faz parte de alguma destas instituições que eu acabei de mencionar aqui, meus irmãos, você receberá as pragas. Olha o que diz o livro de Apocalipse, no capítulo 18, no versículo de número 4. Falando ainda destas meretrizes e as abominações da terra. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Ou seja, Deus tem um povo dentro de cada uma das instituições, meus irmãos. Deus tem filhos e filhas sinceras dentro do shintoísmo, dentro do budismo, dentro do islamismo, dentro do catolicismo. Sabe onde é que está a maior parte do povo de Deus? Irmão Jacó, irmão Miguel, a maior parte dos salvos está dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Pessoas sinceras que vão entender a graça de Jesus, vão se arrepender, meus irmãos. Deus tem filhos sinceros em todas as religiões. O nosso trabalho aqui não é condenar ninguém, meus irmãos, apenas mostrar na Bíblia quem é o anticristo. O anticristo é o papado, a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas isso não significa que dentro dela não existem filhos sinceros. Porque, meus irmãos, a minha própria mãe é uma mulher sincera. E ela fez parte, meus irmãos, desta instituição. Uma mulher de Deus. Pessoas sinceras, meus irmãos, que estão adorando imagens de forma sem saber que estão adorando ali, meus irmãos, uma estátua sem vida. Mas essas pessoas são sinceras, mesmo acreditando nos santos, que ainda dizem que tem vida, mas Deus aceita a oração de cada uma dessas pessoas, meus irmãos. Deus tem misericórdia da vida de cada um de nós. Quem somos nós para julgar alguém, meus irmãos? Somos pecadores. Nós temos pecados, temos falhado, meus irmãos. Mas o nosso trabalho é ser um arauto da verdade. O nosso trabalho é ser um arauto da profecia. O nosso trabalho é pregar contra o vinho de Babilônia. E Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui, meus irmãos? Saia de todas estas instituições. Nenhuma está mais segura, nenhuma, meus irmãos. Todas as instituições, que eu acabei de mencionar o nome, adventista, presbiteriana, Assembleia de Deus, pentecostal, não importa. Todas as instituições estão corrompidas pelo poder do catolicismo. O mais seguro hoje, meus irmãos, é o que nós estamos fazendo aqui nesta tarde, irmão Jacó. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus se faz presente. Aqui está a igreja de Deus. A igreja de Deus não está vinculada ao CNPJ, meus irmãos. Ninguém é salvo por placa de igreja, meus amados. Nenhum de nós pode ser salvo por uma placa de uma instituição. Pelo contrário, nós somos salvos unicamente pela graça do Criador. E ainda aqui, meus irmãos, dentro da mensagem de Tiatira, Apocalipse capítulo de número 3, ou melhor, capítulo 2, a profecia continua dizendo, versículo 24:
Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. Que doutrina? A doutrina, meus irmãos, da imortalidade da alma, do falso dia de adoração, das mentiras pregadas pelo romanismo, e que não conheceram o que eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Satanás, meus amados, ele é uma carta fechada. Ele sempre gosta de trabalhar por detrás da cortina. Mas o nosso Deus é uma carta aberta, meus irmãos. Deus não trabalha por meio de sociedades secretas, maçonaria, feitiçarias, ordem, meus irmãos, daqueles jesuítas, a ordem dos Illuminatis. Não, meus irmãos, os Bilderbergs, jamais. A ordem da caveira, tudo isso são sociedades secretas e ficam debaixo de um grande guarda-chuva chamado de maçonaria. E a maçonaria é controlada pelo general da ordem jesuíta, da igreja de Roma. O próprio general da ordem jesuíta, ele tem um anel maçônico, e todas as denominações têm que se ajoelhar diante do jesuíta e beijar o anel do jesuíta, porque ele está num grau, meus amados, chamado grau 33, 33º grau maçônico. E existem vários movimentos maçônicos. Poderia mencionar um aqui para vocês, meus irmãos. Os TJs, os Testemunhos de Jeová, foi fundado por Russell. E Russell era 33º grau maçônico. Os Mormons, quem já ouviu falar nos Mormons? Os Elder Spinners. Os Mormons, eles foram fundados por Joseph Smith. Joseph Smith foi um 33º grau da maçonaria. Joseph Smith. Então você tem o Russell fundando os Testemunhos de Jeová, uma ordem, uma seita, e você tem também Joseph Smith fundando uma outra seita, a seita dos Mormons, que é controlada pela maçonaria. Então, meus irmãos, o nosso objetivo aqui é revelar as verdades que hoje, infelizmente, tem sido colocada embaixo do tapete. Mas estamos aqui, meus irmãos, para revelar toda a verdade de Deus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui diz: tão somente conservai o que tendes. Deus tem um povo, meus irmãos, sincero em todas as religiões. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, ou seja, as palavras de Deus, os 10 mandamentos, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Deus está dando uma referência aqui, meus irmãos, ao julgamento dos 1000 anos, onde todos nós teremos a oportunidade de participar do julgamento juntamente com o Criador durante 1000 anos, como sacerdotes no santuário celestial, dentro da Nova Jerusalém. E aqui diz: e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Meus irmãos, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E o versículo 28 diz: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Olha a promessa de Deus para nós, meus irmãos: receberemos a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui, meus irmãos, eu quero mostrar, para a gente estar encerrando a mensagem, algumas doutrinas que começaram a entrar no período da igreja de Jezabel. Deste período, meus irmãos, que é o período da supremacia papal, onde este poder, o papado, o sistema, não estou falando das pessoas, estou falando do sistema do papado, que reinou 1260 anos, desde o ano 538 até o ano de 1798. E aqui diz, meus irmãos, o sumo sacerdote da religião pagã era chamado de Pontífice Máximo, e ele reivindicava o poder espiritual e temporal sobre todos os homens. Este título passou para os papas. O Papa assumiu esse título e fez a mesma reivindicação. Inclusive foi vestido com a mesma indumentária. Um outro detalhe: os pagãos vestiam escápulas, medalhas e imagens para proteção pessoal. Os romanistas vestem essas mesmas coisas pelas mesmas razões. Isso é muito forte. Os pagãos, através de um processo oficial chamado de deificação, ou seja, adorar homens, transformar homens em deuses,
elevavam os homens, após a morte, a uma posição deificada. De acordo com a tradição pagã, eram conferidas a eles honras especiais de adoração. Os papas, através de um processo chamado de canonização, exaltam homens e mulheres após a morte, a posição de santos, e então oferece aos santos orações e adoração. Oração a pessoas que já morreram. Quando uma pessoa morre, irmão Jacó, irmão Miguel, ela já vai direto para o céu, meus irmãos? Ou ela vai para o pó da terra? De acordo com a Bíblia, quando uma pessoa morre, ela vai direto para o pó da terra. E ela vai permanecer no pó da terra dormindo até o momento da volta de Jesus. Porque na volta de Cristo, irmão Miguel, vai se cumprir as palavras de João 5,28, que vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição da condenação. Isso é claro. Amém. Mas todas as igrejas, até mesmo, meus irmãos, a Assembleia de Deus prega que quando a pessoa morre, vai direto para o céu. Mentira, meus irmãos. A Bíblia fala em Gênesis 3,19: tu és pó, Adão, e ao pó tu tornará. Tu era um boneco de barro, e agora, depois que tu pecaste, tu voltará novamente a ser um boneco de barro, até que eu volte. Meus irmãos, todos os filhos sinceros de Deus vão para o pó da terra e estão dormindo o sono da morte, até chegar o momento da volta de Cristo, que haverá o momento da ressurreição, onde Paulo fala: e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que estavam no pó da terra. E ali voaremos muito alto, para se encontrar com o Senhor dos ares. E ali estaremos para sempre com o Senhor. Aqui diz: a adoração de ídolos e imagens, ensinados pela igreja de Roma, foi também um costume herdado da religião pagã. Todas essas práticas foram e são proibidas por Deus na sua santa lei, os 10 mandamentos, conforme Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, e não foram praticadas na igreja primitiva cristã, no período de Éfeso, que vai do ano 31 e até o ano 100 depois de Cristo, até também o período de Esmirna, que vai do ano 100 ao ano 313. Mas, meus irmãos, a partir da igreja de Pérgamo, começou agora a apostasia, o cristianismo dando as mãos para o paganismo, para o poder do Estado. O barro começou a se misturar com o ferro, e através deste casamento entre a igreja de Deus e o romanismo, nasceu o que nós chamamos de o homem do pecado, o filho da perdição. A igreja de Deus, que era a igreja dos apóstolos, era a igreja católica pura, irmão Jacó. Igreja católica pura, se uniu com o romanismo e aí se transformou em uma outra igreja chamada Igreja Católica Apostólica, o que, meus irmãos? Romana. E esse Romana é o fio da meada, meus irmãos. É esse de Romana que não faz parte da igreja que Deus fundou. Jesus fundou a Igreja Católica Apostólica, mas a Igreja Católica Apostólica se uniu com quem? Com os poderes de Roma, e se transformou em uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana, uma igreja que se prostituiu, que começou a adulterar os 10 mandamentos, e a prova disso é que eles criaram outros 10 mandamentos, que estão no catecismo, e dentre esses mandamentos, eles atacam fortemente o dia do sábado. Eles falam que todos nós temos que guardar o primeiro dia da semana. Mas isso é uma mentira do diabo, porque o único dia na Bíblia que tem que ser guardado e observado e celebrado é o santo sábado de Deus, o 7º dia. E esse número 7, irmão Jacó, é impossível de tirar da Bíblia, irmão Miguel. O número 7, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, 7 dias da semana, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 pragas, 7 cabeças, 7 montes, 7 reis. Por que sempre o número 7? Porque o número 7 é uma referência ao santo sábado de Deus. Por mais que o homem tente mudar a palavra, mas a palavra está de forma clara e explícita. Qual é o dia do Senhor na palavra? O 7º dia. Qual é o dia do catolicismo? O domingo, primeiro dia da semana. Mas não podemos confundir. O domingo é o primeiro dia
da semana. O sábado é o 7º dia. Este é o verdadeiro dia de adoração. E meus irmãos, aqui, meus amados, para a gente estar finalizando a mensagem, nós temos um ponto que diz: as ordens religiosas da Igreja de Roma, composta de freiras e monges, foram também uma imitação das virgens vestais da antiguidade, consagradas à doutrina romana. Vesta, que era a deusa romana do fogo, para viajar em fogo sagrado, perpetuamente queimando sobre o seu altar. Meus amados, tem muito mais heresias dentro do período da época da Idade Média. Um período terrível, em que esta igreja, ela perseguiu os santos do Altíssimo. Muitas mais abominações. Mas por conta do tempo, nós entendemos, meus amados, que aqui nós já chegamos no clímax desta mensagem, em dizer para você uma coisa, meus irmãos: Deus, Ele ama cada um de nós. O Senhor deseja que nós venhamos a conhecer toda a verdade. Isso é o que diz a palavra. O desejo de Deus é que eu e você não venhamos a conhecer, irmão Miguel, apenas metade da verdade, 90% da verdade, 98%. Não, meus irmãos. A Bíblia diz em João 16:7 que o Espírito Santo, quando viesse, Ele nos conduziria a toda a verdade. Então, que a graça, a misericórdia e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês que me acompanharam por meio da internet e cada um de vocês do conjunto dos Euclides, do Jagatá e do Maria Tomásia. Desde já, quero agradecer minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Vou passar para o nosso amado irmão Miguel. Amém. Graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, e nessa noite, né, que já se aproxima, nós agradecemos a cada um, irmão Ramon, que o Senhor continue te usando na palavra. Aleluia. E o irmão Jacó, o Senhor abençoe a irmã Samira, e enfim, toda a igreja que nos acompanha nos seus lares, cada um aqui do nosso conjunto. Louvado seja Deus, que essa comunidade, eu profetizo, é do Senhor. Que, aleluia, que a nossa, como se diz, a nossa fortaleza é de Deus. Ela é a nossa força, né? Deus está no meio dela. Aleluia. Muito obrigado, Senhor da glória, nos conduz em paz para o nosso lar. Fica em nós, fica no a nossa família, salvando, libertando, trazendo para a tua casa, Senhor, para que esse mundo veja a diferença daqueles que te servem. Aleluia. Ainda tem pessoas que te adoram em espírito e em verdade, que faz a tua obra com fé, com sabedoria, com graça e com autoridade dada por ti. Nós já te agradecemos por tudo, em teu nome, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.